Paz seja convosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 10, do versículo 5 ao 14. Já estou precisando trocar o óculos de novo, acredita? Já não está resolvendo muito mais esse já também. Ô, Jesus amado. Também já estou chegando nos 5.0, né? A gente conversa. Vamos lá. Do versículo 5, diz assim: Então, estes 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron e Jamute e Laquis, uniram-se os seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon. Cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estava acampado em Gigal. Venham socorrer os seus servos, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com seus exércitos contra nós. Josué e o exército israelita saíram de Gigal e foram socorrer Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos e eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gigal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir chegaram perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu, lançadas pelo Senhor, sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou em alta voz, que o sol pare em Gibeon e a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, por esses momentos de louvor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, na nossa igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai, muito obrigado. E agora é o momento da Tua palavra, Senhor, muito importante, onde nós, Senhor, nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para ser instrumento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu sou dependente do Teu Espírito Santo, Pai, para ministrar a Tua palavra, porque de mim não sai nada, Senhor. Eu preciso de Ti, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale, Senhor, com a Tua igreja, conforme a necessidade de cada um. Fala, Senhor, revela, Senhor, com palavra de conhecimento e sabedoria. E que essa palavra seja transformadora. Muda os corações, que essa palavra venha nos transformar, Pai. E que possamos colocar em prática tudo o que temos ouvido aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Os céus, eles trabalham para aquele que crê e obedece. Amém? Você crê nisso? O céu trabalha para aqueles que creem e obedecem à palavra de Deus. Irmãos, e cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós mergulhamos na palavra, a nossa fé, ela é fortalecida. Como é maravilhoso, irmãos, estudar a palavra de Deus, como é maravilhoso ler a Bíblia, como que cumpre aquele versículo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando a gente começa a estudar a palavra, quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, nós somos inspirados, nós recebemos uma fé inspiradora, uma fé rema. Como é bom nós
lemos a Bíblia, nós estudarmos a palavra de Deus, nós conhecermos mais o Senhor. Como é importante isso. Então leia a Bíblia. A gente sempre incentiva os irmãos aqui a ler a Bíblia, né? O pastor aí está lendo a Bíblia com os irmãos, nós estamos lendo aí 1 ano, né? Não deixe essa oportunidade passar. Mesmo que você fale assim, mas eu não entendo muito não. Mas leia mesmo assim, peça o Espírito Santo para te dar discernimento antes de você ler a Bíblia. Ele vai mostrar para você, ele vai revelar a palavra dele a você. E é muito inspiradora a palavra de Deus. Nós recebemos fé fortalecida. E nós encontramos ali na palavra, realmente, como o nosso Deus ele é poderoso. Como o nosso Deus é maravilhoso. Como Ele tem um controle de todas as coisas. Nós passamos a entender mais a soberania de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente estuda, a gente vê textos na palavra, que vê o agir de Deus, e nós encontramos isso e sabemos como Deus ele é poderoso, como Deus ele é maravilhoso, como Deus tem o domínio, como Ele sabe de tudo, e Ele não tem nada que Ele não possa resolver, não tem nada que Deus não possa fazer, não tem nada que é difícil para nosso Deus. E isso a gente descobre lendo a Bíblia, estando perto do Senhor, sabendo o que Ele já fez. E nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E é isso que é mais gostoso saber, irmãos. Que esse Deus que nós lemos aqui nessa passagem, esse Deus que estava com Josué, esse Deus que estava com o povo de Israel, o Deus da criação, né, o Deus que fez o primeiro homem e a primeira mulher, o Deus que estava com Moisés, com Daniel, o Deus que estava com José, o Deus que estava com Josué, é o mesmo Deus que está conosco, aleluia. Ele não mudou. Isso que é gostoso saber, que esse Deus, Ele é o mesmo, então Ele pode fazer as mesmas coisas. Basta acreditarmos nesta palavra. Basta nós dependermos desse Deus e colocarmos realmente tudo na mão dEle, porque Ele é o mesmo Deus. Então, como Ele esteve aqui com Josué, Ele está com você, Ele está na sua vida, e Ele pode fazer muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas na sua vida, é só crer, amém? E nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, inspirador, nesse texto aqui, que nos inspira, né, que nos mostra esse Deus operando, trabalhando para o povo dele. E nós vimos aqui o povo de Gibeon assustado, porque 5 reis ali se reuniram para ir contra Gibeon, e com certeza eles iam morrer, iam ser destruídos. E eles pegam e chamam, e pedem socorro a Josué. Eles vão até Josué, porque eles já sabiam quem era Josué. Eles já sabiam o Deus de Josué. Eles já conheciam, eles temiam o Deus de Josué. Eles já sabiam da autoridade que estava sobre Josué. E aí eles pedem ajuda para Josué. Eles falam assim, nos socorre, porque os reis se reuniram contra nós para nos destruir. E ali, irmãos, Deus já estava trabalhando, porque Josué, ele estava na fase da conquista com o povo. Quando eles saíram do Egito, depois que Moisés morreu, ali Josué estava guiando o povo para conquistar a terra. Então eles precisavam de conquistas, de conquistar os reis, né, as terras. E ali já era plano de Deus isso já. Porque olha só, o que Josué tinha que fazer, por vários tempos, invadir uma cidade de um rei, e depois destruir outro rei, conquistar outra cidade, foi tudo de uma vez ali. Deus já estava planejando isso. Deus já fez tudo, Ele já fez esse plano de vitória para Josué e o seu povo. Então ali quando os gibeões chegam e falam para Josué, nos socorre, nos ajude. Aí Deus fala com Josué, porque ele é um homem que ouvia a voz de Deus. Um homem que buscava ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Não que os outros, você precisa fazer isso, precisa aquilo, não. Ele ouvia o que Deus queria. E aí Deus fala com ele. Não precisa temer, Josué. Não precisa ter medo. Pode ir lutar contra esses homens. Pode ir, porque já entreguei eles nas suas mãos. Eu já os entreguei nas suas mãos. Aí Josué, cheio de autoridade ali naquele momento, depois da palavra de Deus, ele recebe aquela palavra e ele vai. Na palavra de Deus ele vai. Na palavra de Deus ele vai. E é assim que nós temos que ser, irmãos.
Nós temos que ir na palavra. Não consegue, não. Você não consegue. Você não pode. Você é fraco. Você é humano. Você não consegue. Mas existe um Deus que pode, aleluia. Existe um Deus que pode, e esse Deus é o Deus que você serve, então Ele pode. Ele é forte. Ele luta por nós. Nossas forças não vão conseguir, mas na palavra dEle, na autoridade do nome dEle, tá? Amém? Então você é forte, você consegue. Na palavra de Deus. Foi o que Josué fez aqui. Ele se revestiu dessa palavra, ele aceitou a palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus e ele foi. Aí ele vai para lutar. E a Bíblia fala muito de Josué como um guerreiro. E ele era, pelos estudiosos, ele era um dos maiores estrategistas de guerra, era Josué. Ele era o maior estrategista de guerra. Ele tinha estratégias de guerra, por isso que eles venciam muitas batalhas, devido às estratégias de Josué. E aqui ele usa de uma estratégia. Ele fala, nós vamos descansar não, é agora. Deus falou, irmãos, é assim, é na hora, vai. Deus não fica, deixa, espera um pouquinho. Vamos. Não, Deus falou, vai. Amém? Aqui Deus já falou com Josué, Josué já se revestiu de autoridade, já tomou posse daquela palavra que Deus falou com ele. Ele já tinha convicção que a vitória era garantida, porque Deus falou, então ele recebeu aquela palavra e ele foi. Aí ele falou, nós não vamos descansar não, nós vamos de noite, nós vamos sair à noite para chegar no acampamento do inimigo e pregar de surpresa. Foi o que aconteceu. Ele reuniu a tropa, reuniu o exército e falou, vamos partir. Partir à noite é melhor, porque aí nós vamos ter, foi uma estratégia de guerra ali. E eles não esperavam, quando Josué chegou ali com os soldados, ele chegou ali, aquele exército inimigo ficou em pânico, diz a Bíblia. Eles se assustaram, eles não esperavam, foram pegos de surpresa. E aí diz que o próprio Deus trouxe o pânico no meio deles. O próprio Deus já estava ali causando tudo isso. Por quê? Quando eles não tiveram ação. Então quando Josué chegou ali à noite, Deus confundiu eles, Deus ali trouxe pânico no meio deles, eles ficaram perdidos, como que ficaram? Presas fáceis, porque eles estavam perdidos, eles estavam desatentos, então eles foram presa fácil. O que aconteceu? Josué com o seu exército matou grande número ali do exército do inimigo, mas muitos fugiram, muitos fugiram, diz a palavra que nós lemos aqui. Aí, irmãos, que coisa mais linda, que poderosa. Deus lutou com Josué. Olha que lindo isso, irmãos. Por isso que eu falo que nós temos que ler a Bíblia e nos inspira, saber quem é esse Deus, que para ele não tem, ele tem domínio de tudo, ele faz o que ele quer. Ele tem o domínio sobre a natureza, ele tem o domínio sobre o céu, ele tem domínio sobre as águas, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E aí naquele momento, eles fugiram, e aí o que Deus fez? Manda uma chuva de granizo ali. Mas não é essa que a gente conhece aqui não, viu, irmãos? Que essa não mata ninguém, né? Só pode arranhar os carros, né? Fazer uns riscos lá. Não é essa que a gente conhece hoje, essa chuva de granizo. A que nós conhecemos, a que nós conhecemos, ela não ia fazer esse estrago aqui. Deus manda a chuva de pedras grandes, diz a Bíblia. De grandes pedras. Você imagina, né? Eu costumo dizer que é chuva de granito. Às vezes eu confundia falar granizo com chuva de granito. Eu acho que foi meio chuva de granito aqui. Que eram pedras mesmo, né? E aí vinha e matou. E diz a Bíblia que matou muito mais homens do que ali Josué, quando ele chega de surpresa ali. Matou muito mais homens, matou. E olha que legal, que interessante. Matou somente o exército inimigo, ninguém mais foi atingido. Isso não é milagre, irmãos? Isso não é poder de Deus? Olha Deus lutando junto com Josué ali na batalha. Deus não deixou ele ali não. Deus está com você na sua batalha. Deus está lutando por você. Confia nisso. Deus, ele entra na batalha com você. Amém? Ali Deus, ele envia do céu. Olha o juízo de Deus. Deus usa o céu aberto para trazer o juízo. Então ali o momento do céu aberto para trazer o juízo ali para aquele povo. E ali aquelas pedras caíram e mataram
aqueles soldados, os inimigos. E Josué ainda tinha alguns ainda para matar, inclusive os reis que fugiram. E aí, naquele momento, irmãos, outro milagre da natureza, outro milagre. E a autoridade ali de um homem de Deus. Que coisa mais linda isso. Josué em oração, ele ora a Deus, aí ele ora ao Senhor, e ele ordena que o sol pare, que a lua pare. Que coisa, irmãos, maravilhosa, que autoridade é essa? Que autoridade é essa de um homem que confia na palavra de Deus, que sabe quem é Deus na vida dele? E ali ele ora e fala que o sol pare, que a lua não venha, né? Que o sol não vá se pôr, que ele pare agora. E imediatamente isso aconteceu. Diz a Bíblia que foi por 24 horas. Não houve noite, só dia. Você sabe o que aconteceu? Eles derrotaram todos ali. O que provavelmente precisariam de 2, 3 dias ainda para acontecer, por essa atitude de Josué, com esta autoridade de Josué, ele mandou o sol parar. Ele orou e o sol parou. E ali em um dia, eles destruíram os seus inimigos, que era para ser destruído em 2 ou 3 dias. Aleluia. Que autoridade desse homem, que conhece o Deus que ele serve, que tem autoridade no mundo espiritual, que tem autoridade, irmãos, para realizar. E nós vimos esse Deus agindo e trabalhando ali juntamente com Josué, guerreando juntamente com Josué. Aleluia. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. E diz o versículo 14, né, que Deus, ele parou, através dessa oração de Josué, aí Deus parou o sol e lua. E não houve outra ocasião como essa, diz a Bíblia, nem antes e nem depois. Por causa de uma oração, ainda olha o que diz no versículo, no final do versículo. Que lindo isso. Ele fala assim, ó, no final do versículo 14. Pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Atendendo o pedido de um homem. Você sabe que a sua oração tem muito poder e muito valor para Deus. Por causa de você, por causa da sua oração, Deus faz muitas coisas que você nem sabe. Eu lembro de uma ocasião agora que Deus está me trazendo, a lembrança da Aimee, quando ela queria receber o batismo com o Espírito Santo. A Aimee, ela estava sedenta para receber o batismo com o Espírito Santo. E ela faz uma oração, ela fugiu, ela saía da escola. A Aimee enforcava a aula, e a mãe dela ficava brava com ela. E ela enforcou a aula para ir para a casa da irmã do reteté, da irmã da oração, da irmã do sapatinho de fogo. Porque ela sabia que lá a irmã ia ajudar ela a receber a unção do batismo com o Espírito Santo. E aí era uma outra cidade, então tinha que pegar trem. E aí ela chegou naquela cidade, a mãe dela já tinha brigado com ela, falou, menina, eu estou recebendo aqui notificação do diretor da escola, o que está acontecendo, você está fanática. A mãe dela começou a criticar ela, porque ela estava fanática, mas ela queria tanto o batismo com o Espírito Santo. E aí ela pegou o trem e foi. E lá, naquele momento, as duas oraram, as irmãs oraram junto com ela ali, e ela começou a pedir, Senhor, faça com que uma forma que eu fique aqui, que eu receba o batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu por causa de Aimee, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus faz por causa de nós, por causa da nossa oração sincera, do nosso desejo. Deus, ele move céus e terra por nós, irmãos. Você não faz isso para o seu filho, você faz assim, ó, você se desdobra, muitas vezes, né, para fazer um desejo do seu filho, ser preço alto, Deus também faz isso por nós. E aí a Aimee, ela orou, pediu a Deus que ela queria ser batizada com o Espírito Santo. Isso aconteceu, Deus enviou uma nevasca lá, uma tempestade de neve, que não podia nem entrar, nem sair da cidade. Os trens pararam, as linhas telefônicas pararam, tudo parou, irmãos. Mas não foi algo só natural da natureza, foi a resposta de oração de Aimee. Olha que coisa mais linda. Ninguém sabia na cidade,
Mas Deus sabia, a Aimee também, que Deus estava respondendo a oração dela. Conclusão, a Aimee ficou ali por 1 ou 2 dias, ou uma noite, não lembro. E aí ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Depois que ela orou em línguas, que ela recebeu o batismo, as coisas voltaram tudo ao normal. Amém? Você está vendo, irmãos? O que Deus não faz para nós? O que Deus não faz por você, para uma oração sua, quando você... A sua oração é muito importante, sim, quando você faz na autoridade, quando você faz na palavra, quando você faz com todo o teu coração. E Deus, Ele trabalha ao nosso favor, os céus trabalham ao nosso favor, aleluia. Então, creia nisso, quando você for orar, entenda que Deus está trabalhando, sim, está trabalhando, Deus está olhando para você pela sua oração. E Ele vai mover céus e terra para te abençoar, porque Ele domina os céus, Ele domina a terra, Ele domina os mares, Ele domina a natureza, aleluia. Ele faz de tudo para te abençoar. E aqui a gente viu isso por causa de um homem, por causa da oração de um homem, Deus parou o sol. Deus mexe, você sabe o que é parar o sol, irmão? Isso aí é algo sim que vai mexer com a rotação da terra. É um desequilíbrio na natureza isso acontecer. É um desequilíbrio. Vocês já assistiram o filme de Superman? Os antigos? Gente do céu, vocês são antigos, hein? Eu amava assistir com meu pai o Superman. Nossa, esses de hoje agora eu não gosto muito não. Mas aquele antigo, irmão, eu assistia todos. Eu gostava demais do Superman. Nossa, era fã. E eu me lembrei agora de uma passagem aqui do filme, que o Superman morre. Como ela chama? Clark lá? A que ele gostava, né? A repórter. Luz Lane. Ó, tá vendo? Olha lá. Fiz de propósito para saber quem que assistia aqui, das minhas antigas. A Luz Lane, Aí ela morre, se eu não me engano. E o que ele faz? Vocês lembram? Ele vai lá na rotação da Terra e faz ao contrário. Ó o poder de Superman. Ele vai lá e gira a Terra ao contrário para voltar o tempo, para que não aconteça. E isso mexeu, ele não podia fazer isso, né? Porque mexeu com a rotação, e traz um desequilíbrio. Olha o que Deus fez ali com Josué. Deus fez isso, ele parou por 24 horas. E você sabe que até hoje as diferenças dos calendários têm a ver com isso também. Dizem que tem a ver com Jó, né, que fala que ele amaldiçoou o dia que... E aí, por isso que não tem dia 30 de fevereiro. Que ele nasceu dia 30 de fevereiro. E tem essas coisas aqui que o calendário, ele tem alguns dias, né, algumas horas que foi modificada devido a isso. Essas situações. Então, nós vimos aqui que Deus, ele mexe até na rotação da terra, por causa de uma oração de um homem. Mas, irmãos, não é qualquer homem, não é qualquer mulher que Deus faz. É aquele que crê na palavra, que obedece a palavra, que sabe quem é o Deus que serve, que tem autoridade no mundo espiritual, pela palavra e pelo nome de Jesus. Deus, ele faz sim. E nós temos que acreditar. Amém? E que autoridade e ousadia. Conta a credibilidade de Josué com Deus. Quando ele ora, aí é a palavra do pastor Domingo. No momento que ele ora, ele já recebe um feedback de Deus ali do céu. Ele já recebe o feedback. Na hora, uma resposta rápida de Deus. Por quê? Credibilidade, autoridade. Ele tinha crédito ali com Deus. Josué tinha crédito porque ele era obediente. Deus mandou, ele poderia muito bem falar, não sei se eu vou não, é 5 reis, não vou não. Deus, eu vou morrer na guerra. Não, ele nem questionou. Depois que ele ouviu a voz de Deus, ele foi. Ele obedeceu, ele tinha credibilidade ali. E ele já recebeu esse feedback do céu, né? Ele já orou e automaticamente Deus parou. O sol parou, a lua. Josué precisou passar, irmãos, para ele chegar a esse nível, né, de autoridade, para ele chegar a esse patamar de acreditar no céu, para o céu manter aberto para ele ter autoridade sobre a natureza. Ele precisou passar por um processo longo. Não foi ali, né, naquele momento, do nada. Não, ele precisou sim passar por um processo, passar por muitas coisas. Josué, ele
para chegar à liderança ali do povo de Israel, ele precisou ser um líder de Moisés, né? Um liderado precisou passar por uma autoridade sobre ele. Ele aprendeu com Moisés primeiro. Então a gente percebe ali que o Josué ele estava sendo treinado. Interessante, irmãos, que não era para Moisés, porque a parte de Moisés, para tudo que a gente viu ali da construção do tabernáculo, tinha que ser um homem como Moisés. Moisés, pelos temperamentos que a gente estuda, Moisés era melancólico. E Moisés precisava de uma pessoa como Moisés ali, sabe aqueles detalhes do templo? Josué já não ia dar certo para isso. Josué já não ia dar muito certo para isso. Josué já era aquele da ação, né? Mas o Moisés era minucioso. Os detalhes ali, né? De ouvir Deus ali, de ter a paciência, de ficar lá, indo várias vezes lá com o faraó. Então era Moisés naquele momento. Mas Deus já estava preparando um sucessor, porque sabia que não era mais ali, porque precisava Moisés não era da guerra. Tinha que ser Josué. Então Deus já estava preparando Josué para uma grande batalha, para conquistas. E ali ele começa a passar pelo deserto. Ele ficou 40 anos ali com Moisés, lutando junto com Moisés, guerreando por Moisés, pelo povo. Ele estava sendo treinado. Ele ficou no deserto por 40 anos com o povo, aprendendo com Moisés, ouvindo conselhos de Moisés. E ele passou pela prova. Ele presenciou os milagres do Egito, ele presenciou os milagres do exército. Ele já começou a conhecer esse Deus, irmãos. Ele precisou passar pelo deserto para entender os milagres. Aí ele começou a ver o poder de Deus, ele já começou. Então por isso que ele não duvida que quando ele está nesse momento aqui, ele já não duvida mais de nada, porque ele já tinha presenciado, ele já sabia quem era Deus, porque ele já tinha vivido outras situações que Deus mostrou o seu poder na vida dele. Então você tem medo de passar a prova? Você tem medo de passar o deserto? Deus está te preparando para conquistas. Deus te está preparando para coisas maiores, irmãos. Preste atenção, a luta está difícil, quanto mais está sendo humilhado, quanto mais você está passando dificuldade, é porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, então Ele está te preparando. E é no momento dessas dificuldades, é no deserto, que nós vamos receber os milagres. E quando a gente começa a ter experiência com Deus, quando a gente começa a ver que o Deus agir na nossa vida no momento da dificuldade, qualquer dificuldade que começa a vir, a gente já nem preocupa mais, porque a gente sabe quem é esse Deus, amém? Então, quando você está passando as lutas, você começa a ter experiência com Deus. Se você permitir, se você entregar para Ele as suas dificuldades, se você deixar que Ele lute com você, por você. E aí você vai começar a ter. Então, aqui Josué, o que acontecia? Ele viu os milagres, ele viu Deus com uma coluna de fogo, né, durante a noite para iluminar ali onde eles estavam, no deserto. Ele viu Deus colocar uma nuvem durante o dia para proteger o povo. Ele viu as águas amargas se tornaram doces. Ele participou de tudo aquilo. Ele viu Deus mandar comida do céu, carne do céu, pão do céu. Ele viu Deus operar esses milagres. Então ele não duvidava de quem era Deus, porque ele já tinha intimidade. Ele já sabia quem era Deus. Então ele passou por um processo. Ele passou por esse processo. Muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, irmãos. Às vezes você está almejando uma carreira, você está almejando uma profissão, você está almejando uma promoção, mas você não quer passar pelo processo. Você já quer conquistar aquilo. Você já quer tomar posse daquilo, mas não é ainda, você precisa passar no processo. Então tem um período de treinamento, tem um período de processo, para você chegar até onde Deus quer que você chegue. Então você tem que passar por esse processo. Não pule fases, não pule processos. O obreiro que quer ser um pregador, que quer ter, por exemplo, ele tem desejo de ter uma igreja, quer ser um pastor titular, irmãos, não sabe o que você está pedindo. Mas se Deus está te chamando para isso, se Deus está te chamando para o ministério titular, que é um dos ministérios mais difíceis, não é do missionário, viu, irmãos? Não é do evangelista. Não é
mesmo que os missionários vão para lá, eles podem até morrer fora do país, mas não é o ministério mais difícil, é o ministério titular, é o ministério pastoral. Porque não é só ser pastor, entendeu? Ele é vários ao mesmo tempo. O evangelista, por exemplo, ele vem pregar, ele é itinerante, ele não tem muitas responsabilidades com a igreja, né? Ele é itinerante, então é diferente. Agora, as pessoas querem, Deus está chamando para o ministério, por exemplo, titular, ele deseja ter uma igreja, precisa passar por um processo, ele não quer passar, ele já quer assumir a igreja. E aí, se ele assume a igreja sem ele passar pelos processos, ele vai ter muito problema, ele não vai ter experiência com Deus, ele não aprendeu com o seu pastor ali, no dia a dia ali, o que é ser um pastor titular, né? Ele não aprendeu, não passou no deserto junto com o seu pastor ali, então tem que passar, tem um processo. Você quer algum cargo lá na sua empresa? Encoste lá no gerente, aprenda com ele, passa as lutas com ele, os problemas que ele tiver ali, ajuda a resolver, porque, gente, quando você está numa liderança, você vai ter que ser pessoa que tem uma facilidade para resolver problema. Você tem que estar nessa função, que você vai ter que resolver. Porque os problemas virão, então você vai ser a pessoa que vai resolver o problema. Você está na faixa da liderança. Então aprenda ali com o chefe, aprenda com o seu encarregado, comece a entender ali os problemas que vêm, ajuda a resolver. Não é problema meu não. Não, isso aí não. Eu só quero o cargo daqui. Deixa eu pegar a função dele para ver se eu não vou resolver. É assim que fala ainda, né? Deixa eu assumir lá, nossa, se eu fosse o pastor, nossa, se eu fosse o patrão, se eu fosse Jesus, se eu fosse Deus. Então ele acha que é assim, né? Ele acha que ele vai resolver depois. Mas não, irmãos, nós temos que passar no processo. A gente tem que passar por um processo até Deus, a gente ter tanta experiência com Deus, a gente tem tanta experiência em resolver problema. Hoje a gente já tem tanta experiência em resolver bucha, em pepino, em abacaxi, que quando vem, a gente nem se preocupa mais, porque a gente sabe que Deus vai nos ajudar a resolver, amém? Então a gente tem que saber que nós temos um processo aqui. Josué, ele não agiu de Deus, porque ele já sabia quem era Deus na vida dele. Ele já tinha experiências com Deus. Ele já tinha intimidade com Deus. Então ele não duvidou do que Deus podia fazer por ele, da oração com autoridade ali que ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Ele viu a manifestação do poder de Deus. Ele foi um dos maiores estrategistas de guerra que a Bíblia menciona. Josué era corajoso, não tinha medo de nada. Apesar de alguns momentos na vida dele, ele se sentir fraco, sentir medo. Isso é diferente de não ser corajoso, né? Você sentir medo não quer dizer que você não é corajoso. É natural e é bom sentir medo. Mas ali, ele enfrentava os medos dele. Naquele momento que Moisés mesmo morre, Deus tinha que consolar Josué ali. Deus vem e consola Josué. Seja forte, seja corajoso. Deus estava dando uma injeção de ânimo ali para Josué, porque ele estava um pouco abalado. E agora? Eu vou ter que assumir esse povo. Eu vou ter que assumir a função de Moisés. A responsabilidade vindo sobre ele, e ele começou a ter aquele peso. Ele sentiu medo, ele sentiu fraco. Aí Deus vem e dá uma força para ele e fala: seja forte, seja corajoso, guarde a palavra da lei. Medite nela, guarde. Deus fala com Josué. E ele foi uma inspiração e refúgio para muitos. Você vê aqui, irmãos, que Josué ele é procurado por um povo. Por um outro povo. Por que esse povo pensa em Josué? Por que pensou em Josué? Porque Josué era um exemplo. Josué era um exemplo. Ele era um refúgio das pessoas ali, naquele momento, que estavam desesperados, que não tinham saída. Eles foram até Josué. Que você seja um refúgio às pessoas, meus irmãos. Que as pessoas possam ter inspiração em nós, que elas possam ver em nós algo que nós podemos ajudá-las. Que você lá no seu trabalho seja um exemplo, seja uma inspiração, que as pessoas no momento de uma luta, elas possam procurar você para pedir uma oração. Elas possam chegar em você e falar assim: olha, você é um cristão, eu vejo que Deus te abençoa, que você é tão próspero, que você é tão abençoado. Eu tenho visto isso em você. Você não ora por mim? É assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que estar com intimidade com Deus, que as pessoas possam ver Deus em nós.
que as pessoas possam ver a glória dele em nós, e que elas possam ter um refúgio para ir, a gente possa ter uma palavra de vitória para elas, que nós possamos ter algo a oferecer para as pessoas. Então, que realmente, como Josué ali, ele era um homem inspirador, um homem que as pessoas respeitavam. Seja essa pessoa que as pessoas respeitem como homem e mulher de Deus. Que mesmo que elas não falem de Deus, mas no momento da dificuldade, elas vão lembrar de você e vão te procurar. E é nesse momento que você vai mostrar quem é Deus, aleluia. Que você vai testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, nas suas experiências. E assim como Josué, nós precisamos passar muitas vezes o processo. Em nossa vida, não dá para pular etapas. Deus sempre irá nos preparar algo maior. Algumas vezes precisamos passar pelo deserto. Então não tenha medo, está na pandemia, está passando, passe. Com Deus no barco vai tudo bem, amém? Passe. Não fica com medo não de pandemia, não fica com medo de vírus, não fica com medo do que há de vir. Eu estava até conversando com as discipuladoras aqui domingo, que Deus tem mostrado para nós, né? Deus tem falado com o pastor, Deus falou comigo, já logo no início dessa pandemia, sobre que dias difíceis virão, irmãos, daqui para frente, como até a Elaine comentou na reunião, nada mais vai ser normal daqui para frente, e é verdade, irmãos. Daqui para frente, as coisas vão não ser mais normais. Não adianta, a pessoa acha assim, vai acabar esse ano, a pandemia, depois vem uma vacina, vai ficar tudo bem. Não vai, irmãos. As coisas daqui para frente tendem a estreitar. Nós vamos passar pelo funil, né? Nós vamos estreitando. Agora, nós não podemos ter medo. Quando Deus fala, mas está profetizando, pastor, aqui a gente vem na igreja para ouvir palavra de bênção, de ânimo, vem falar que vai ficar mais difícil. Mas sabe o que eu vejo isso? O amor de Deus por nós. Que Deus, ele não esconde nada dos seus filhos. Que Deus nos prepara para a batalha. Deus, ele revela para que a gente se prepare para o que há de vir. Olha o amor de Deus para conosco. E ele não vai nos amparar. Não é para a gente ter medo não do que virá. Não é para a gente... Quando a gente crê nesse Deus, a gente serve esse Deus. Não é para a gente temer. A gente tem tanta experiência com ele. A gente sabe quem é ele na nossa vida. Então, para que temer? Então, quando Deus, ele vem e fala, porque vão acontecer, é porque ele nos ama. Ele nos prepara. E ele fala, não se preocupe que eu estarei com vocês, eu vou batalhar por vocês, eu vou cuidar de vocês, aleluia. Vocês viram aqui, as pedras caíram nos inimigos, não atingiram o povo dele. É assim, irmão. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você será atingido. Então pode estar caindo pedra de granizo, de granito, pode cair pedra de todo tamanho, praga de todo jeito, você não será atingido, amém? Porque Deus está com você, e Ele te protege, Ele batalha por você. Então é essa confiança, os céus vão trabalhar ao seu favor. É essa confiança que nós temos que ter. E precisamos conhecer quem é Deus e ter experiência com Ele. Precisamos passar pela prova algumas vezes para isso. Eu lembro do pastor Eduardo Chagas, ele falou uma vez, você quer milagre? Quem quer milagre? Aí todo mundo, eu quero milagre. A prova? Está preparado para passar a luta? Por quê? Para você ter um milagre, precisa ter uma situação. Não é? Você precisa passar por uma situação. E milagre, gente, é uma situação difícil, porque milagre é aquela situação que para o homem não tem mais jeito para medicina, não tem mais jeito para nada, e isso que é milagre, quando Deus age nisso aí. E aí a pessoa quer viver experiência com Deus. Eu lembro da Eliette falando, até ela testemunha, né? A Eliette Stassi, ela fala, eu fiquei pedindo para Deus que eu queria passar as experiências com Ele, que eu queria ter mais experiência com Ele. E aí veio as provas e experiência, porque aí é no momento do deserto, é no momento da prova, que a gente vai ter experiência com Deus. Que a gente vai ver o agir dele na nossa vida, que a gente vai entender que não há impossível para Ele. É nesse momento. Amém? Então, nós temos que entender isso com Ele, para a gente não temer mais a nada, porque a gente é tão assim, a gente vai passando por tanta experiência, que a gente fala assim, isso aí não é nada diante do meu Deus. Quando você começa a viver essas experiências, saber quem é Deus na sua vida, quando vem a prova, a dificuldade,
isso aí eu vou passar, porque Deus está comigo. Ah, Deus já fez tanto para mim. Ah, Deus já cuidou tanto, Deus já me livrou de tanto. Não é disso aí que Ele não vai me livrar. Entendeu? Então nós temos que passar pela prova, nós temos que passar mais firmes. Deus falou com Josué para não temer, que era para ele ir na batalha, e ele sairia vencedor. Ele acreditou na palavra. Muitas vezes, irmãos, nós não vitoriosos nas nossas batalhas, porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor, à palavra profética. Quantas pessoas que estão na live, quantas pessoas que estão nas igrejas, que ouvem palavra o tempo todo, mas a vida não muda, não tem experiência com Deus, o céu não se abre, o céu fica fechado, sabe por quê? Porque ouve somente. É só um ouvinte da palavra. Ele só é um ouvinte, ele não é um praticante. Não desce no coração dele aquela palavra. Ele só ouve a palavra, e aí vem a prova, ele já esquece tudo que ele ouviu. Então, quando você começa a ouvir e dar a palavra profetizada, quando tem inspiração da palavra, acredite na palavra, creia na palavra de Deus, creia no que Deus está falando com você, creia o que Deus está falando na sua vida, receba a palavra e comece a praticar a palavra, toma posse disso. Deus falou que para Josué, né, que o exército sabia que ele falou, ó, vai, pode ir, Josué, que eu já te entreguei aquele exército, os reis já estão nas suas mãos, porque ele sabia quem era Josué, que Josué não ia sair correndo não. Então Deus já falou, pode ir, Josué, que eu vou com você. E ele sabia que Josué ia, que Josué era corajoso, e assim nós temos que ser. Nós temos que ir na palavra do Senhor. Nós temos que ir na autoridade, corajosos na palavra. Tomar posse da bênção. E Deus lutou por Josué e seu exército. Amém? A gente viu ali que Deus lutou e Ele luta por nós. Deus protege o seu povo de qualquer juízo que Ele envie sobre a terra. Então por isso nós não temos que temer. O juízo de Deus virá sobre a terra. Daqui para frente. As coisas vão acontecer. Mas você é protegido do Senhor. Você é guardado do Senhor. O céu está aberto para você, não está fechado. Amém? E o Senhor, Ele vai te ajudar. Josué, ele usou de autoridade que Deus havia dado a ele. Deus já havia nomeado Josué como líder ali. Deus que colocou Josué como líder do povo. Deus que deu autoridade para Josué. E Josué foi na autoridade de Deus. E interessante que Josué não ora, ele ora a Deus, mas ele não fala, Senhor, pare o céu, Senhor, pare a lua, que o Senhor faça isso. Não, ele falou, sol, pare. Olha a autoridade dele. Aí Deus parou, foi Deus que fez, claro, mas na ordem de Josué, na determinação de Josué, sol, pare, lua, pare. Aí diz que Deus parou pela oração dele, pela palavra liberada que ele falou. Você tem que usar da sua autoridade na sua casa. Você tem que usar autoridade no seu trabalho. Diabo, sai em nome de Jesus. Senhor, expulsa esse demônio, Senhor, da minha vida. Senhor, tira essa enfermidade, Senhor, da minha vida. Mude a sua oração, irmão. Use a autoridade que Deus deu na sua vida. Sai enfermidade em nome de Jesus. Você vai ter autoridade. Demônio, você não tem autoridade na minha casa. Sai agora em nome de Jesus. Você não precisa ficar pedindo para Deus fazer, não. Você pode falar, claro, no nome dele, mas na autoridade que está sobre você. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Não é para tirar a autoridade de Deus, né? É você que vai fazer, mas você tem que usar mais a sua autoridade no mundo espiritual. Você tem que chegar e falar para o demônio, ai, demônio, Senhor, tira aquele demônio que está ali, ele está atrapalhando meu marido, está atrapalhando minha família. Ai, Senhor, o Senhor está vendo meu sofrimento. Vai direto com o demônio, irmão, vai enfrentar o demônio você. Não fica pedindo para Deus, não, vai você. Em nome de Jesus, demônio. É na autoridade do nome, porque eu estou lavado e remido no sangue de Jesus. O Senhor me deu sua autoridade e eu declaro que você não tem poder aqui na minha casa. Eu declaro que você não tem poder no meu trabalho. Você vai sair, está me perturbando lá no meu trabalho?
Você está perturbando, está usando gente lá, mas você vai sair daquela vida lá que está me perturbando. Sai em nome de Jesus. É assim, irmãos. Então, aqui Josué fez isso, ele usou da autoridade no mundo espiritual, e o céu abriu. Amém? O sol parou, chuva de pedra veio, porque Deus, ele trabalhou ali, ele lutou junto com Josué. Aleluia. Então nós temos que usar dessa autoridade. E o céu trabalha ao nosso favor. Creia, seja obediente à palavra de Deus. Ouça a voz profética, seja corajoso. Use a arma da oração para guerrear no mundo espiritual e tenha ousadia. Você irá vencer qualquer batalha. Amém? Com Jesus ao seu lado você vai vencer. Fica firme. Busque intimidade com o Senhor. Conheça mais de Deus. Tenha intimidade com Deus. Conheça quem é Deus. O que Ele pode fazer na sua vida. Porque assim você terá certeza de que nenhum obstáculo, nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior que o nosso Deus. Aleluia. E que Ele guerreia por nós em nossas batalhas. Deixe somente Ele ser o general. Amém? Deixe Ele te guiar nessa batalha. O que Ele quer que você faça, o que Ele quer, deixe Ele ser o general. Não seja o general, não. Deixe Ele ser o general da sua batalha. Deixe Ele te guiar, mas vá em frente. E você tem autoridade no mundo espiritual. Você tem autoridade nos céus. Você tem autoridade na natureza. Você tem autoridade. Oh, irmãos, eu falo isso de experiência própria. Já contei isso para vocês. Eu já falei para chover e choveu. Já falei para não chover e não choveu. Olha a autoridade. E não foi uma vez só não, Paulinha. Foi várias vezes. Eu já contei isso para vocês. O pastor sabe disso. Ele e a Rita são testemunhas. Eu ia colocar roupa no varal. E aquela chuva. Aí eu falei, em nome de Jesus, não vai chover. Senhor, eu preciso colocar minha roupa no varal. Eu sou dona de casa, Senhor. Preciso cuidar da minha roupa. Manda a chuva embora. Depois vem a chuva. Está precisando de chuva. Mas agora não. Deixa secar minha roupa primeiro. Em nome de Jesus eu creio. Aí a Rita, pastora, vai vir um temporal que tira a roupa do varal. Eu já tinha feito a oração. Aí aquilo me balançou. Falei, ai, mas, né? Será que eu tiro? Falei, não vai chover. Eu já falei com Deus, não vai chover. Irmãos, aquela escuridão, fechou o tempo. Aquele tempo escuro. Falei, não vai chover. E não choveu, irmãos. Os ventos foram levar aquelas nuvens, irmãos. Glória a Deus. E aí minha roupa secou. Amém? Olha só, irmão, nós temos que usar essa autoridade. Nós temos que ter. Deus trabalha, o céu trabalha ao nosso favor, sim. Os céus trabalham. Não vou falar para separar o sol mais, porque a Bíblia fala que não houve antes nem haverá depois, né? E aí a gente não precisa mexer com a rotação, não quer dar um de Superman, não. Tá bom? Mas você tem autoridade no mundo espiritual. É para mostrar aqui qual autoridade sua é, né? Quanta autoridade que nós temos no mundo espiritual. Amém? Curva a sua cabeça. Aleluia. Para acontecer os milagres, para acontecer o céu aberto, nós precisamos, irmãos, estar com credibilidade no céu, com feedback, igual o pastor pregou. Nós precisamos ter aqui de Josué com Deus, rapidinho. Josué orou e o sol parou. Foi o feedback mais rápido ali. Aconteceu, mas Josué tinha credibilidade. Josué tinha autoridade, porque ele sabia quem era Deus, ele confiava nesse Deus. E nós temos que confiar, nós temos que acreditar no que Deus pode fazer. E Deus guerreia por você, você não está só nessa batalha. Você não está sozinho nessa luta, não. Deus, Ele luta por você, Ele vai mover céus e terra para te abençoar. Ele vai mandar chuva se precisar, Ele vai parar a chuva se precisar. É só você acreditar. Ele é contigo, irmãos. Passe o que passar, Deus está com você. A autoridade que Deus te deu. No mundo espiritual, obedeça, creia na palavra do Senhor. Os céus vão se abrir para você. Creia, obedeça a palavra. Amém? Nós vamos orar e nós vamos declarar que Deus, Ele vai lutar por nós. Fique em pé agora. Coloque diante do Senhor a sua batalha. Qual que é a sua batalha que você tem que enfrentar?
Você vai falar para Deus: Senhor, eu vou no teu nome. Eu vou guerrear no teu nome, Senhor. Eu vou, Senhor, vencer. Eu creio que o Senhor vai colocar os inimigos. Eu creio que o Senhor vai, Pai, colocar embaixo dos meus pés o diabo e seus anjos, em nome de Jesus. Porque eu tenho essa autoridade no poder do nome de Jesus. Coloque diante do Senhor a sua batalha. Coloque diante do Senhor a sua guerra. Qual que é? Coloque diante dele. Fala com ele, como Josué orou aqui. Ele falou: Deus, eu preciso vencer os amalequitas, eu preciso vencer esse povo. Eu preciso vencer, Deus. Que o sol pare para que eu possa ter mais tempo para lutar e guerrear. Ele orou. Então que você possa orar, que você possa colocar diante do Senhor a sua batalha agora. Coloque diante do Senhor qual é a sua enfermidade, qual é o seu problema. O céu vai se abrir para você. O Senhor vai mover os céus por você. Ele vai mexer em toda a estrutura da terra por você. Creia nisso. Você é especial para Deus, sim. Você é tão importante para Deus como Josué foi. Só basta crer, só basta usar a autoridade que está sobre a sua vida. Não mudou não, Deus não mudou. O Deus de Josué é o nosso Deus, aleluia. Ele trabalha por nós, Ele guerreia por nós. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos agora cada um, Senhor, diante do Senhor. Cada um que está com as suas lutas, as suas batalhas diante do Senhor. Que o Senhor venha agora guerrear por cada um agora, Pai. E nós declaramos, Senhor, no mundo espiritual, que nós vamos vencer qualquer batalha, Pai. Na autoridade do Teu nome, ó Deus. Que toda enfermidade saia, que todo mal saia agora, em nome de Jesus. Deus, nós somos, o Senhor vai mover céus, o Senhor vai mover as terras, Senhor. O Senhor vai mexer até na natureza, Senhor, para nos abençoar, nós cremos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu povo tenha experiências com o Senhor, que o Teu povo use da autoridade que eles têm, Senhor, para, Senhor, guerrear. Deus, lute por nós, guerreie por nós, Senhor, como o Senhor fez com Josué, como o Senhor fez, Deus, com Josué. Guerreie com Teu povo, Pai, lute com Teu povo, Deus, seja o general da guerra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E toda batalha está vencida, toda batalha está vencida, pelo Teu nome, pelo poder, pela autoridade do Teu nome, toda a batalha já é vencida, Pai. Nós cremos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor guerreia por nós e já somos mais que vencedores. Oh Deus, em nome de Jesus, já vencemos os inimigos, Senhor. Já vencemos, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É mais que vencedor. Você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que não há nada impossível a Ele. Creia nisso. Não há batalha que você não possa vencer, porque o Senhor está com você. Creia, meu querido, creia, minha amada. Creia nisso. Amém? E toma posse dessa palavra. Leia a Bíblia, se inspire. Leia de novo, Josué, esse texto aqui, Josué 10. Se inspire, irmãos, porque não é conto de fada, não. Não é uma historinha de criança, não. É real, amém? Isso aconteceu, nós acreditamos tremendamente que isso aconteceu e que Deus, Ele não mudou, que Deus é o mesmo. Ele só é os tempos diferentes, mas é o mesmo Deus, amém? Então creia, lute, batalhe. Não fuja da batalha, não fuja da guerra, não. Enfrente, irmãos, vamos enfrentar esse vírus em nome de Jesus, amém? É no nome de Jesus que ele vai embora, em nome de Jesus. Vamos enfrentar qualquer coisa ainda que virá. Vamos estar preparados somente com experiências com Deus, não temendo a nada, amém?